porque ali ó, não ficou legal, não. Tá vendo? Essa câmera aqui. Não, né? Ficou meio embaçado, né? E também não tá te aparecendo nem eu, tá aparecendo. Acho que nós vamos ter que Encostar mais. isso, tentar chegar mais próximo aqui da câmera. Tá ruim mesmo. Vamos aguardar aí os irmãos. Paz do Senhor aos irmãos aí, já tem pessoas entrando através do YouTube. Nós estamos hoje aqui na casa do nosso irmão presbítero Dionir para realizar esse estudo sobre a vida e a morte de Sansão. Então nós estamos aqui com um aparelho diferente e eu gostaria de pedir aos irmãos que estão aí ligados pelo YouTube, se estão ouvindo bem, né, se estão recebendo as mensagens aí de maneira audível, né, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui um pouco o volume. Deixa eu ver. Glória a Deus, louvado seja Deus. Estamos aqui tentando acertar tudo aqui, irmãos, para a gente começar de maneira correta, fazer um trabalho abençoado e para a glória de Deus. Os irmãos que estão nos assistindo pelo YouTube, estiver nos ouvindo, dê um sinal, dê um joinha, né? Nos deixa a par aí para sabermos se estamos realmente conseguindo chegar até os irmãos com o nosso áudio. A paz do Senhor, Luiz Fernando, meu cunhado, Deus abençoa. Em nome de Jesus, seja bem-vindo. Sejam bem-vindos aí os irmãos que estão chegando pelo Facebook. Em nome de Jesus, que Deus esteja abençoando vocês poderosamente. Tá aí mais uma visualização no YouTube. Confirma se o som está chegando aí legal através do YouTube, a imagem, se não está muito... Né, a tela, estamos vendo aqui que está um pouco cortada, mas é porque nós estamos usando um outro aparelho aqui, em nome de Jesus. Estamos na casa do nosso irmão, o presbítero Dionir. Então eu gostaria que os irmãos do YouTube dessem um joinha se estão conseguindo nos ouvir perfeitamente. Por favor, em nome de Jesus, vou aguardar vocês darem aí um ok pra gente. E no Facebook também, os irmãos estiverem ouvindo, nos deixem aí um ok, por favor, em nome de Jesus. Vê se consegue chegar mais para frente, aí vamos aparecer mais aqui nessa tela. Glória a Deus, louvado seja Deus, engrandecido é o nome do Senhor. Vamos orar, irmãos? Vamos orar. Eu não gosto de ficar esperando o pessoal entrando, não. Eu já gosto de ir orando e buscando a presença de Deus, invocando o Espírito Santo. Onde tiver dois ou mais reunidos no nome do Senhor, ali Ele estará presente. Então eu creio que Deus ele já se faz presente aqui. Nós estamos em dois, e mais os irmãos aí que estão nos assistindo, em nome de Jesus. O presbítero Dionir vai dirigir uma oração a Deus. Graça e paz a todos, boa noite, seja bem-vindo. Vamos entrar em oração. Pai querido, Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós entramos em Tua presença nessa noite, meu Deus, para Te louvar e bendizer o Teu santo nome, Senhor. Sim, Jesus. Aqui estamos, ó Pai querido, eu, pastor, reunido aqui, meu Pai querido, em frente a essa câmera, para que o Senhor, meu Pai querido, possa iluminar a nossa mente, meu Pai querido, para que nós podemos, ó Pai querido, transmitir aquilo que o Senhor colocou em nossos corações, Pai. Meu Deus, vá de encontro cada pessoa que está do outro lado, meu Deus, ouvindo essa palavra, meu Deus, que possa tocá-lo, que possa guardá-lo, que possa, meu Pai querido, dar um renovo, meu Deus, para essas vidas, meu Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, esteja conosco, porque sem a Tua presença nós não somos nada, meu Pai. Mas com a presença do Senhor, meu Pai querido, nós vamos longe. Meu Deus, ó Pai querido, quando Moisés falou assim, papai, o Senhor disse que não ia mais com eles, papai. O Senhor falou assim, Moisés disse, Senhor, se o Senhor não for conosco, nós não vamos redar o pé daqui. Meu Deus, ó Pai querido, a Tua palavra, meu Deus, ó Pai querido, é que nos conduz. É o Teu Espírito, meu Pai querido, que nos dá, meu Pai querido, fortalecimento. Sim. Então esteja conosco nesta noite, fala com cada um que estiver do outro lado, em nome de Jesus Cristo, que ele seja tocado pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Nós vamos estudar a vida de Sansão, a vida e a morte de Sansão. Então eu gostaria que você tivesse em mãos aí a sua Bíblia, em nome de Jesus. Se você tem o costume de anotar aí seu caderno,
né, a caneta, o caderno para você estar fazendo as suas anotações. Em nome de Jesus, nós vamos estar estudando no livro de Juízes, a partir do capítulo 13, do livro de Juízes, a partir do capítulo de número 13, em nome do Senhor Jesus. Tá? Então eu convido você a tomar a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia aí no livro de Juízes, no capítulo de número 13, para que possamos estar meditando na palavra de Deus nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Compartilha aí esse vídeo para alcançar mais pessoas, em nome do Senhor Jesus. Marque seus amigos para que mais pessoas também sejam alcançadas pela palavra do Senhor, por esse ensino, pelo ensino desta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 13, a partir do capítulo 13 em diante, tá bom? Livro de Juízes, a partir do capítulo 13 em diante, em nome do Senhor Jesus, para nós estarmos nesta noite aprendendo sobre a vida de Sansão, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos começar no livro de Juízes, no capítulo 13, no versículo 4 em diante. Livro de Juízes, mais uma vez, capítulo 13, versículo 4, diz assim: Contudo, conceberás e darás à luz a um filho. Portanto, de agora em diante, toma cuidado, não bebas vinho, nem qualquer bebida fermentada, e não comas nenhum alimento considerado impuro e proibido, porquanto ficarás grávida e terás um filho, e ele terá os cabelos longos, porquanto sobre a cabeça dele não se passará navalha, pois teu filho será consagrado a Deus como nazireu. Desde o dia do seu nascimento, ele iniciará o processo do livramento do povo de Israel do jugo dos filisteus. Então está aí, em nome do Senhor Jesus, o primeiro texto que nós acabamos de fazer a menção, a leitura aqui, em Juízes, no capítulo 13, no versículo 4 e no versículo 5, nós vamos, nesse texto aqui, irmãos, ver que Sansão, ele era um homem que foi escolhido por Deus antes dele nascer. Ele foi ungido por Deus no ventre ainda da sua mãe e foi escolhido uma promessa, ele nasceu debaixo de uma promessa de Deus, de que ele seria um libertador de Israel, ele começaria o trabalho de libertação de Israel contra o povo filisteu. E Deus, quando apareceu para a mãe de Sansão, quando Deus, o Espírito do Senhor, o anjo do Senhor, que é o próprio Jesus em forma teofânica, Jesus em forma de anjo, ele aparece para a mãe de Sansão e diz que Sansão ia ser um nazireu. E para a gente dar início a esse estudo, nós precisamos entender o que é o nazireu. Nós precisamos saber o que é o nazireu. Primeiro, a palavra nazireu quer dizer separado. Ela dá um sentido de alguém separada para o serviço de Deus, alguém separado para servir Deus, alguém separado para fazer a vontade de Deus. Então, Deus fala para a mãe de Sansão que Sansão não poderia cortar o seu cabelo de maneira nenhuma, porque ele seria um nazireu, um homem separado. E aí nós vamos estudar o livro de Números, no capítulo 2, no capítulo 6, aliás, diz que o nazireu, no capítulo 6, fala a respeito das leis sobre o voto de nazireu. Então, o livro de Números, no capítulo 6, a epígrafe diz assim: as leis sobre o voto de nazireu. No versículo 7, nós vamos ver o que é que Sansão podia e o que é que Sansão não podia. Versículo 7. Nem por seu pai ou por sua mãe, nem por seu irmão ou por sua própria irmã, se tornará impuro. Caso venha a eles morrer, visto que traz sobre sua cabeça a consagração de seu Deus. Então aqui nós vemos que ele não poderia nem se aproximar,
nem tocar em cadáver nenhum, né? Ele não pode tocar em nenhum cadáver. Versículo 6. Durante todo o tempo da sua santificação ao Senhor, não se aproximará de nenhum morto. Então aqui nós vemos que Sansão, ele não pode se aproximar de nenhum morto. Versículo 6 e no versículo 7 diz que nem se fosse o pai de Sansão, nem se fosse a mãe de Sansão, jamais Sansão poderia se aproximar de um cadáver. No versículo 5, Números capítulo 6, versículo 5. Durante o tempo do seu nazireato, não rasparás a cabeça com navalha, até que se cumpra o tempo pelo qual se consagrou a Yahvé. Será santificado e deixará crescer livremente em sua cabeleira. Então nós vemos que Sansão não podia. Nós estamos aqui estudando o que é um nazireu. Sansão era um nazireu. O que é um nazireu? É um homem separado por Deus. Quais são as leis para o nazireu? Nós vimos, primeiro, não se aproximar e nem tocar em nenhum morto, nenhum cadáver. Sansão não podia tocar em nenhum cadáver, nem se aproximar de nenhum cadáver. Segundo, ele não podia raspar a sua cabeça. Ele não poderia nem raspar a sua cabeça. No versículo 3 e 4, abster-se-á de vinho e bebidas fermentadas, não beberá vinagre feito de vinho ou de bebidas fermentadas, nem tomará suco algum de uva, e não comerás uvas frescas, nem uvas secas, durante todo o tempo de sua consagração. Então nós temos, ele não pode tomar vinho, ele não pode tomar vinagre, ele não pode comer uva, nem fresca e nem seca, ele não pode raspar a cabeça, ele não pode tocar em cadáver, nem que seja da sua mãe, nem que seja do seu pai, nem do seu irmão, de ninguém ele pode tocar em cadáver. Tá ok? Então nós estamos vendo aí. Então, irmãos, nós estamos vendo quais são as proibições para o nazireu na vida de Sansão. Isso daqui nós estamos vendo para que a gente possa adentrar profundamente nesse estudo aí a respeito do nazireu. E eu vou passar aqui a palavra para o presbítero Johnny, que vai estar dando mais uma... Nós vamos aí naquela jogadinha de lá para cá, daqui para lá, e junto nós vamos ministrando aí a palavra de Deus. Vê se você consegue chegar um pouquinho para cá, Varão, para pegar aqui nessa câmera aqui do YouTube aqui também. Isso. Amém, irmãos. Glória a Deus. Como o pastor estava dizendo, você aprendeu aí o que é um nazireu. Tenta deixar verdinha essas duas bolinhas primeiro aqui com a tua voz. O que é um nazireu, né? E nós aprendemos o que é um nazireu. E na Bíblia diz também que existe 2 tipos de nazireu, né? Que um é consagrado desde o ventre, olha aí, né? E o outro que é consagrado por tempo determinado. Então diz a palavra de Deus. 2 nazireus. Por exemplo, lá em Lucas 1,15 está escrito assim: o outro nazireu que foi consagrado no ventre. João Batista. João Batista. Sim. Né? Então ele foi consagrado no ventre de sua mãe. Verdade. Como Sansão também foi consagrado no ventre. E Jesus, o nosso próprio mestre, né, que foi também consagrado, ele é o nazireu. E ali que se cumpriu toda a promessa do nazireado. Sim. João Batista, ele não tomava vinho. Diz a palavra que ele vivia no deserto e comia mel silvestre, né, e comia cafanhoto, né? Sim. O alimento dele era isso. Então ele era um nazireu. Mas o que nós estamos estudando aqui é Sansão, o que foi na contramão da promessa. Sim. Do nazireado. Amém. Continua aí, meu pastor. Então, ó, irmãos, 2 nazireatos, isso daí, ó, interessante, que há um tipo de nazireu que é consagrado no ventre pela mãe, a mãe consagra o filho. Samuel também foi consagrado ao nazireato no ventre de Ana. Ana declarou: ele será do Senhor, jamais passará navalha sobre a sua cabeça. Então Samuel foi um voto que a mãe fez em favor do filho, né?
muitas das vezes o propósito da mãe, ou algumas vezes Deus pediu para a mãe consagrar o filho a um nazireu, que é o caso de Sansão, o caso de João Batista. Mas o caso de Samuel, Deus não pediu. A mãe de Samuel consagrou Samuel a nazireu, que não poderia realizar nenhuma dessas coisas que nós vimos aqui no livro de Números, que é não beber vinho, não comer uva, nem seca, nem uva fresca, e não tocar em cadáver de espécie alguma, né? De maneira nenhuma poderia se tocar em cadáver. Então há dois tipos de nazireu, isso é importante. Um que é consagrado desde o ventre da mãe e até o dia da sua morte. E outro que é consagrado por um tempo determinado. Por exemplo, Jesus, ele antes de morrer, ele participou da ceia, ele bebeu o vinho, ele bebeu o cálice, ele não podia, se ele fosse um nazireu aqui na terra, se ele fosse um nazireu, né, ele não poderia beber, mas ele bebeu. Mas depois que ele bebeu da ceia, aí ele começou o seu nazireato. Porque ele disse assim, eu não beberei da vinha até o dia que eu me encontrar com a igreja. Então é um tempo determinado. Então há dois tipos de nazireu, aquele que é um nazireu até o dia da sua morte e aquele que você pode fazer um nazireato. Não cortar cabelo, não beber vinho, não tocar em cadáver por 1 ano, por 2 anos, por 3 anos. Você pode fazer também esse voto por um tempo determinado. Então tá aí. Essa parte aí, acredito que os irmãos estão entendendo. Você que está nos assistindo aí, não esqueça de deixar o seu like, seu joinha, para a gente saber que você está entendendo o estudo direitinho aí, tá? Em nome do Senhor Jesus. Amém? O engraçado, pastor, que o senhor tocou num ponto aí essencial. Jesus, ele tomava vinho. Sim. Né? Mas Sansão também tomou. Né? Sansão também tomou. Então Sansão, ele é tipo de um Jesus no Velho Testamento. Né? Ele veio para cuidar do povo ali de Israel, para livrar o povo de Deus dos filisteus. Não é isso? Mas por isso que Deus não tomou de conta quando ele tomou o vinho. Né? Mas a grande importância do nazareado, quando você é consagrado a Deus, você não pode brincar com as coisas de Deus. Verdade. Jesus, ele nunca brincou com as coisas de Deus. Ele sempre levou tudo muito a sério, as coisas de Deus. Quando ele tomou o vinho, quando ele partiu o pão, né? Ele levava tudo muito a sério. Mas Sansão, ele começou a brincar com as coisas de Deus. Sendo que ele era tido como um Jesus no Velho Testamento. Então ele começou a brincar. E com essas brincadeiras, o que trouxe para Sansão? O pastor tem um estudo aqui, por exemplo, assim, Sansão, nós sabemos assim que ele tem as 7 tranças na cabeça. Sim. E nós sabemos que não é pela trança do cabelo que ele perdeu a sua força. Né? Mas ele colocou tudo ali como se fosse o cabelo dele que era o essencial, que a força de Deus estava no seu cabelo. Não, mas foi sim pela sua brincadeira, pela sua deslealdade com as coisas de Deus. Então, meus irmãos, quando nós começamos a brincar com as coisas de Deus, como esse tempo que nós estamos vivendo hoje, nós estávamos conversando com o pastor aqui agora mesmo, antes de nós começarmos, o que nós achamos disso tudo que está acontecendo sobre o planeta Terra. As coisas, tem muitas pessoas que estão brincando com as coisas de Deus, que estão deixando Deus de lado. Agora é hora de buscar a presença de Deus, agora é hora de você se encher na presença de Deus, e nós colocamos em brincadeira, vamos brincar com as coisas de Deus. Eu não estou indo mais na igreja mesmo, vamos aproveitar que eu não estou indo mais na igreja, eu não estou indo mais no templo, então eu vou fazer as coisas que eu quero. E não é por aí, meu irmão. Nós temos que se consagrar, nós temos que ler a Bíblia, orar, ler a palavra de Deus, compartilhar a palavra de Deus um com os outros. Amém. E nós estamos deixando de fazer isso. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós estamos aqui hoje compartilhando a palavra de Deus. Anote isso no seu caderno. Aprenda mais um pouco, porque nós precisamos aprender. A palavra de Deus diz assim que nós devemos aprender mais. E quando nós entramos dentro da palavra, meu irmão, Deus começa a revelar. A minha esposa esteve num retiro um dia, e lá foi liberada uma palavra assim,
quanto mais você cavar, mais você acha água. Amém. Glória a Deus. Mais você acha água. Verdade. Não é verdade, pastor? verdade. Você está furando um poço. Quanto mais você cava, mais a água flui. É verdade. Então comece a cavar. Pode prosseguir, pastor. Amém. Então nós vemos aqui, irmãos, Sansão, ele era um nazireu de Deus. O que o nazireu não podia? O nazireu não podia comer uva, nem verde, nem uva seca. O nazireu de Deus, que quer dizer separado, não poderia tocar em nenhum tipo de cadáver. O nazireu de Deus também não poderia raspar a sua cabeça, ele não poderia cortar o seu cabelo, não poderia passar a navalha sobre o seu cabelo, nem também sobre a sua barba. Então esse era o voto do nazireu. E Sansão, ele era um homem nazireu de Deus. E a Bíblia diz no capítulo 13, no versículo 24, tempos depois a esposa de Manoá, no caso a esposa de Manoá aqui é a mãe de Sansão, né, deu à luz a um filho e pôs nele o nome de Sansão. E o menino cresceu e o Eterno, o Senhor, muito o abençoou. Então nós temos aqui o início das experiências de Sansão com Deus. O início da vida de Sansão com Deus é quando ele ainda era menino. Quando ele ainda era menino, ele já começou a ter uma vida, uma certa vida com Deus. Deus abençoando e Deus era com ele. No versículo 25 diz assim: Sansão estava em Mané-Dan, no acampamento de Dan, entre Zorá e Estaol, quando começou a sentir que o Espírito de Deus estava o dirigindo. Então ele começou a ser dirigido por Deus. Sansão ainda era um jovem, ele estava ainda em fase de crescimento, e o Espírito de Deus começou a dirigir Sansão, começou a guiar Sansão. E o Espírito de Deus agia na vida de Sansão e operava na vida de Sansão de uma maneira extraordinária, dando a ele, diferente de muitos outros na Bíblia, porque nós vemos que o Espírito Santo age na vida de cada um de uma forma diferente. Na vida de Davi, nós vemos que Deus usava o Espírito Santo quando se apoderava de Davi. Davi tocava a harpa de uma maneira extraordinária, que os demônios eram expulsos. Quando o Espírito se apoderava de Davi, ele matava filisteus, mas Davi não tinha a força que Sansão tinha. Nós vamos ver tantos outros na Bíblia, Débora, o Espírito usava a vida de Débora através das canções, e todos eles tinham uma maneira especial do Espírito Santo de Deus agir na vida deles. No caso de Sansão, Sansão tinha uma força excomunal. Sansão recebeu do Espírito Santo de Deus uma força poderosíssima, uma força tremenda. E talvez esta força que Sansão recebeu, talvez essa força tenha sido a destruição, tenha sido o fracasso na vida de Sansão. Porque quanto mais forte nós nos sentimos, menos nós vigiamos. Quanto mais nós achamos que Deus está sobre a nossa vida, que o Espírito está operando sobre a nossa vida, menos nós deixamos de vigiar, mais a gente quer invadir o território do inimigo. Hoje, por exemplo, conversava com alguém e esse alguém disse: eu frequento festas, nessas festas as pessoas bebem, usam drogas, e eu não sinto vontade de beber, nem usar droga, então eu acho que não tem nada a ver eu participar desse tipo de festa. E aí é que a pessoa se engana, porque por ele se achar forte, por achar que resiste, que é capaz de resistir, e acaba se adentrando nesse meio, entrando nesses lugares, achando que é forte para vencer o inimigo, achando que é forte para derrotar o inimigo. E assim foi Sansão, entrando cada dia mais no território dos filisteus, entrando, se deitando na cama deles, se casando com as mulheres dos filisteus, e até que um dia que o inimigo puxou a rasteira de Sansão. Então aqui a primeira alerta para nós, que você não se sinta forte o suficiente para deixar de vigiar. Se tem um ambiente que pode te provocar a queda, pode te levar, te conduzir ao pecado, fuja desse ambiente, fuja desses lugares. Não ache que você é forte o suficiente
para enfrentar uma Dalila da vida. Não acho que José fugiu. Por que José teve sucesso na vida dele? Porque diante do perigo, ele não achou que era forte o suficiente para resistir àquela mulher, não. Ele fugiu daquela mulher. Então não acho que nunca pense que você é forte. Por mais que Deus use você, por mais que Deus derrame sobre você o Espírito Santo, por mais que Deus encha você com a unção do Espírito Santo, não se julgue forte demais para brincar com o inimigo, como já foi falado aqui pela vida do nosso presbítero Johnny. E a Bíblia vai dizer que conforme ele ia crescendo, ele ia ali trançando o seu cabelo e construindo na sua cabeça ali 7 tranças. O que representa essas 7 tranças, presbítero? O que essas 7 tranças na cabeça de Sansão representam? O que representa? Eu vou pegar meu caderno porque eu quero anotar. Amém. Se nós pegarmos quando Deus ordenou Moisés fazer a tenda, nós temos o lugar lá, 3 lugares, né? O lugar santo, o santo do santo e o santíssimo. Não é isso? Sim. E no lugar santíssimo tem lá o lugar lá, tem a Arca da Aliança, onde fica Deus, né? Ali o incenso, ali é preparado o altar, né? E tem ali o castiçal. O que é o castiçal? Sim. Né? Ali representa os 7 Espíritos de Deus. Se nós pegarmos lá Isaías 11, verso 2, verso 2, melhor dizendo, ali você vai entender o que é o 7 Espírito. O pastor vai achar aqui e vai ler para nós qual é o 7 Espírito de Deus. Então, quando nós estamos estudando os 7 Espíritos ali, por exemplo, aí pega Sansão, coloca ali o castiçal de cabeça para baixo, né? Que ali está 7 tranças, que está 7, ali cada um copo, que cada um significa um espírito. Achou aí, pastor? Achei. Leia aí para nós. E o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria, Primeiro Espírito. entendimento, Segundo o Espírito do conselho e poder, e o Espírito que proporciona verdadeiro saber, o amor e o temor do Senhor. Pronto. Então Sansão achava que o Espírito de Deus estava sobre o seu cabelo. E ali começou o primeiro espírito que ele perde. O espírito de obediência, pastor. Meu Deus. Porque quando ele começa a visitar os filisteus, como mesmo o pastor diz aqui, e lá ele encontra uma mulher chamada Timá, é isso? Isso. Né? Não é isso? Isso mesmo. Então ele encontra uma mulher. E ali ele quis se casar com ela. Então ele volta e fala com o pai. Pai, eu quero me casar com uma mulher lá dos filisteus. Aí você lembra Abraão, quando teve Isaac, ele falou assim, vai lá entre os meu povo, procura uma esposa para o meu filho. Sim. O pastor sabe explicar melhor essa parte. Não é? Mas Sansão não quis saber, ele queria da mulher filisteia. Não é isso, meu pastor? Entendeu? Uhum. Então, quando vem a desobediência, primeira coisa, você perde um Espírito de Deus. Por quê? Você está desobedecendo os seus pais. Se você é capaz de desobedecer o seu pai, quanto mais a Deus. O pai seu que é terreno, que você está ali de frente com ele todos os dias, quanto mais a Deus que você não pode ver. Você vai desobedecer. É que nem o pastor disse mesmo aqui, você pode estar numa festa, você não bebe, você não fuma, você não participa disso, mas você está participando da festa. Você está ali junto, você está diante do inimigo. E quando você está diante do inimigo, o inimigo pode te pegar no contrapé a qualquer momento. Em qualquer momento ele pode te pegar. Então a palavra de Deus diz assim, vigiai ao tempo todo. Fugir do diabo. Como é que é a palavra, pastor? Me corrige aí. Sujeitai ao diabo e ele fugirá de vós. Não é isso? Isso. Sujeitai ao diabo. O que é sujeitar ao diabo? Resistir ao diabo e ele Você fugirá. tem que resistir ele, falar assim, não, tá aqui a bebida, tá aqui o cigarro, tá aqui a droga, mas eu não quero, tá ali a festa, mas eu não quero. E Sansão, ele começou a ir diante do inimigo. Então a primeira trança que ele perde é a desobediência. Meu Deus. Você tem desobedecido a Deus? Em que forma? Em que forma você tem desobedecido ao Senhor?
Em que maneira? Deus te mandou você pregar em tal lugar, você não foi pregar? Deus mandou você dar uma mensagem da parte de Deus para uma pessoa, você não entregou? Deus manda você orar na madrugada, você não ora? Deus pede para você ler a Bíblia, você não lê? E como está a tua família? Como é que vai chegando a tua família desta forma? Continue aí, pastor. Amém. Então tá aí, irmãos. Lembrando aqui, os irmãos, são 7 os Espíritos de Deus que representam as 7 tranças de Sansão, que também representam as 7 chamas dos castiçais dentro do tabernáculo, e que também representam os 7 espíritos que estão diante do altar de Deus, que está lá no livro de Apocalipse. E esses 7 espíritos são espírito de entendimento, espírito de conselho, espírito de sabedoria, espírito de amor, espírito do temor ao Senhor, espírito de poder e o Espírito do Senhor. Então são 7, esses nomes são chamados de os 7 nomes dos Espíritos ou do Espírito de Deus. São 7 nomes redentores do Espírito de Deus, que também é o Espírito Santo. Então quando você recebe o Espírito Santo na sua vida, você recebe essas 7 chamas, essa autoridade, essas 7 autoridades, vamos chamar assim, sobre a tua vida, essas 7 capacitações sobre a tua vida, para você ter entendimento, para você aconselhar, para você ter sabedoria, para você ter o temor do Senhor, para você ter o poder para operar sinais e maravilhas, e o próprio Senhor dentro de você, dentro agindo através da sua vida. Então Sansão, ele tinha essas 7 tranças que representavam a presença do Espírito Santo de Deus, que representava o poder de Deus na vida de Sansão, que representava a unção de Deus na vida de Sansão. E a Bíblia vai dizer que Sansão também era uma tipologia de quem? De Israel. Por que, pastor, Sansão era uma tipologia de Israel? Porque da mesma maneira que Sansão, ele estava sempre buscando as mulheres de outras nações, como foi falado aqui nesta noite já, né? Em Êxodo capítulo 34, do versículo 11 ao 16, você vai ver, vai observar que a proibição de Deus de que os judeus buscassem esposas em outras nações, esposas de outros povos, esposas que adorassem a outros deuses a não ser o Deus de Israel. Havia uma proibição da parte de Deus para que o povo judeu se casasse com mulheres estranhas, com mulheres ímpias, com mulheres pagãs. Então havia ali uma proibição da parte de Deus para que não viessem se casar de maneira nenhuma com as mulheres pagãs. No livro de Deuteronômio, no capítulo 7, no versículo 13, também há uma proibição da parte de Deus para que o povo de Israel não viesse de maneira nenhuma se contaminar com as mulheres pagãs. Então Sansão, ele é um tipo de Israel, porque da mesma maneira que Israel estava constantemente adulterando com outros deuses, da mesma maneira que Israel estava constantemente adulterando, você lê o texto, o livro de Oséias, você vai ver Deus falando claramente sobre o adultério de Israel, de como Israel adulterava com outros deuses, de como Israel cometia o adultério espiritual, né? Adorando a imagens de escultura. E Sansão, da mesma maneira, seguia o mesmo caminho de Israel, a ponto de se deitar com mulheres pagãs, com prostitutas. A paz do Senhor, pastor Rodrigo, Deus abençoe, seja bem-vindo aí em nome de Jesus. Então, irmãos, Sansão, voltando ao estudo aqui, Sansão, ele é um tipo de Israel, porque Sansão, ele também se deitava com outras mulheres, ele se contaminava com mulheres pagãs, com mulheres que serviam a outros deuses. Sansão, então, ele é um tipo de Israel. Se você fizer um paralelo entre Ezequiel, o presbítero, e Sansão,
né, se você for fazer um paralelo de Israel e Sansão, no livro de Ezequiel, a partir do capítulo 8, você vai ver que Deus começa a dar visões para Ezequiel. No capítulo 8, Deus começa a dar visões, né, de Israel adulterando, desenhando na parede do templo imagens de escultura. No capítulo 8 de Ezequiel, você vai ver o povo de Israel adulterando, os sacerdotes de costas para o templo e de frente para o sol, adorando ao deus Tanubis. Você vai ver isso no livro de Ezequiel. Você vai ver que o povo de Israel se voltou completamente à idolatria. E aí o Espírito Santo, ele sai de cima da arca. Nós vamos ler aqui o texto para você anotar aí e guardar também no seu coração. Ezequiel, capítulo de número 8. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor ali. Louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer assim, ó. 8? Capítulo 8, versículo 10, diz assim no versículo 10. Então entrei e olhei e vi toda forma de criaturas rastejantes e animais considerados puros e impuros, e todas as imagens de ídolos que os israelitas estavam cultuando, e muitos desses ídolos estavam pintados em figura nas paredes por todos os lados. Veja que o templo estava todo pichado com imagem de escultura, pastor Rodrigo. Todo o templo pintado com escultura. No versículo 11 do capítulo 8 de Ezequiel diz assim: 70 líderes e anciãos da casa de Israel, incluindo Jazanias, filho de Zafã, estavam em pé diante de tais pinturas. Cada um tinha na mão seu incensário, e o forte cheiro de incenso subia como uma nuvem aromática. Eles estavam queimando incensos a essas imagens. Eles estavam usando incenso sagrado, que era para Deus, consagrado a Deus, que Deus disse para Moisés que não deveria de maneira nenhuma queimar esse incenso a outros deuses, senão os sacerdotes iriam morrer. E eles estavam ali oferecendo esses incensos a outros deuses. E aí o que a Bíblia vai dizer? A palavra de Deus vai dizer que o Espírito, a glória do Senhor, no capítulo 9, no versículo 3, igual aconteceu com Sansão, a glória do Senhor vai acontecer aqui. Vai se retirar da arca do Senhor que está dentro do templo. E a glória de Deus de Israel ergueu-se de cima. Capítulo 9 de Ezequiel, versículo 3. E a glória do Deus de Israel ergueu-se de cima dos querubins aonde estava repousada e se moveu para a entrada do templo. Aqui, irmãos, é uma coisa que é triste. É triste porque a Bíblia diz que a glória do Senhor sai de cima da arca, entre os querubins. A glória estava ali, ela habitava entre os querubins. E a glória do Senhor sai de cima da arca e vai lá para a porta do templo. Mas ela permanece lá como quem diz assim: vamos ver se eles notam alguma coisa. Vamos ver se eles observam alguma coisa. A misericórdia de Deus pelo povo de Israel, a mesma coisa é Sansão. A mesma coisa é Sansão. Sansão, quando ele vai até a casa da sua mulher filisteia, ele mata um leão. E ele não podia de maneira nenhuma tocar num cadáver. Ele não podia tocar num cadáver. Mas veja o que a Bíblia diz lá no livro de Juízes. É Bíblia, vamos de Bíblia. Livro de Juízes. E a Bíblia vai dizer, a palavra do Senhor vai dizer assim, no capítulo 14 de Juízes, no versículo 8. Capítulo 14, versículo 8. Alguns dias mais tarde, Sansão voltou para Timna, a fim de casar-se com ela. Afastou-se do caminho. A segunda trança, meu pastor. Afastou-se do caminho. Aí você já vai vendo, irmão, quando nós nos afastamos do caminho. Qual é o caminho? Quem é o caminho, presbítero? O caminho é Jesus Cristo. O caminho, a verdade e a vida é Jesus. Toda vez que nós afastarmos do caminho, vai ter armadilha preparada para nós. Vai ter uma cilada preparada para nós.
E veja só o que a Bíblia diz. Alguns dias mais tarde, capítulo 14 de Juízes, versículo 8. Sansão voltou para Tímina a fim de casar-se com ela. Casar com quem? Com uma filisteia. Que o presbítero já falou que foi o que arrancou a primeira unção de Deus ali, né, de uma das tranças que representam os 7 espíritos. Foi onde ele perdeu a unção do entendimento ali na vida dele. Ele já perdeu aquela autoridade do entendimento, aquele espírito do entendimento já saiu da vida dele. E aqui nós vemos que ele vai, afasta-se do caminho para ver como estava o cadáver do leão que rasgara com as próprias mãos. E observou, curioso, porque na carcaça do animal haviam enxames de abelha e mel. Meu Deus, olha que coisa tremenda. A Bíblia vai dizer que Sansão, primeiro ele se afasta do caminho para ver o cadáver. Lembra que eu falei no início desse estudo que algumas coisas o nazireu não poderia comer uva, nem fresca, nem uva seca, nem vinagre, nada que vinha da videira. Depois, ele também não poderia raspar o seu cabelo. Depois, ele não poderia também tocar em nenhum cadáver. Não poderia tocar em nenhum cadáver. E a Bíblia vai dizer que ele chegou lá, se aproximou, ele queria só ver, vou só ver o cadáver do leão que eu matei. Ele não tinha intenção de tocar no cadáver. Por isso que eu digo, é muito essa coisa, não, eu vou na festa, mas eu não tenho intenção de beber. Eu vou me misturar, mas eu não tenho intenção de a pessoa achar que é forte demais. A força de Sansão, eu acredito que foi o princípio da sua derrota. Foi se achar forte demais, capaz demais de suportar, de olhar para o cadáver e não tocar. Né? É aquele homem que acha que pode olhar para uma mulher e não cair em adultério com ela. Que pode se envolver, se aproximar, sair do caminho, se aproximar do cadáver e não tocar no cadáver. Só que o inimigo está sempre preparando ciladas. A Bíblia vai dizer que alguns dias depois, tinha mel no leão, no cadáver do leão morto, tinha mel ali. Presbítero, você deve saber melhor do que eu. Para uma colmeia de abelha conseguir produzir um favo de mel, leva de cerca de 9 a 10 meses. Para produzir um favo de mel, um enxame de abelha leva de 9 a 10 meses. Em alguns dias tinha mel no leão. Eita Deus. Em alguns dias o inimigo colocou o mel, implantou o mel. E aí é o perigo de muitas vezes você achar que pode se aproximar do cadáver e o inimigo ter colocado mel naquele cadáver. E o inimigo colocar um melzinho ali que vai atrair você. E aí está um grande perigo. E a Bíblia vai dizer que Sansão fez o quê? No versículo 9, capítulo 14 de Juízes, versículo 9. E em seguida recolheu o mel com a mão. Pronto. O nazireu de Sansão já deveria ter acabado aqui. Ele já deveria ter feito o quê? Raspado a sua cabeça, levado o seu cabelo ao sacerdote e colocado no altar para queimar, dizendo que ele já havia quebrado o seu voto, dizendo para todos que ele já estava com o voto encerrado, que ele deveria começar um novo nazireato, que ele deveria começar um novo voto. Mas aí há o perigo do que? De muitas vezes, presbítero, o que acontece com a gente é a aparência. Eu preciso manter a aparência. Esse é o grande erro. Fala alguma coisa aí. Tem um versículo aqui, pastor, em Jó, está lá em 31, verso 5, diz assim: se eu andei acompanhado de vaidade e o meu pé se apressou atrás do engano, aí no 36, no verso 6, seja eu pesado em uma balança justa, para que Deus conheça minha integridade. Meu Deus. Então, pastor, vai. Jó, quando ele disse isso, hein? Ele estava provando Deus, falou assim: Senhor, se eu andei
errado contigo, pesa a mim diante de uma balança. Mas Sansão, quando ele foi para Tina pegar a sua primeira esposa, que foi o grande engano dele, o grande erro, mas Deus permitiu. Por que Deus permitiu, pastor, dele se casar com Tina? Para que ele viesse ser testado, para ele enfrentar Dalila. Meu Deus. Então Deus permite em nossas vidas certo aprovação nas nossas vidas, para que nós podemos passar por ela, porque vem uma aprovação maior. Não é? Mas não, quando ele volta do caminho, ele toca no leão. Ainda pega o mel. A Bíblia diz assim que ele pega o mel e leva não para ele, leva para os seus pais também. E sendo que a Bíblia diz que a sua mãe também, seu pai, era como Nazireu. Ele não estava pecando só ele. Ele também estava levando para o pai e para a mãe o pecado. Então, meus irmãos, nós temos que ter cuidado na onde nós estamos pegando, aonde nós estamos tocando. Porque se Deus falou para não tocar, não toca. Deixa lá. É como o pastor falou assim, ele tinha que ter raspado a cabeça e levado até o sumo sacerdote para ser queimado. Mas ele não se reconheceu, ele continuou ali. Mas Deus permite para ver até onde você vai. E o casamento dele, se nós continuarmos lendo o texto aqui, o casamento dele começou tudo errado. Aí começam as festas. Não é? Eu quero casar com essa mulher. Aí o pai vai lá e já marca a festa. E ali começam as brincadeiras, fala do enigma. Fala aí, pastor, enigma. Então, irmãos, vamos chegar lá no enigma lá. A paz do Senhor, irmã Márcia. Pai do Senhor, pastor Rodrigo, Pai do Senhor, irmã Alice, os irmãos aí do YouTube, Gabriela, Deus abençoe, irmã Maria Rosa, Adriano. Calor aqui já, hein, pastor? Que Deus abençoe todos os irmãos aí do bairro Jardim Amanda. É isso aí, estamos falando de Sansão, a sua vida e a sua morte, os erros que Sansão cometeu e foi deixado na Bíblia para nós como exemplo, né? E como eu gostaria aqui de passar essa visão para os irmãos aí da tipologia de Sansão como Israel, de que o Espírito do Senhor foi se afastando do templo, né? Ele começou a se afastar do templo e ele saiu de cima da arca, foi para a porta, ele saiu da porta, foi para o átrio, do átrio ele foi para fora da cidade. E nós vemos o Espírito fazendo isso, né? Nós não vemos dessa maneira como Ezequiel diz, eu vi a glória do Senhor saindo. Nós não vemos a glória do Senhor saindo de Sansão, mas nós entendemos isso, que foi desta maneira que aconteceu com Sansão, aconteceu com o templo, né? Da mesma forma que a glória foi saindo do templo gradativamente, a glória também foi saindo de Sansão. Eu quero se alertar algo aqui, pastor, se eu tocou num ponto aqui, de Ezequiel, que eles viam lá os deuses desenhados lá. Sim, sim. Moisés, quando ele estava no deserto e quando ele chegou no Rio Jordão, quando ele chegou no Rio Jordão, Deus falou assim, você não vai atravessar o rio. Não vai. Não vai. Você atravessou o Mar Vermelho, você abriu o Mar Vermelho, mas o Jordão, que é 20 quilômetros de extensão, né? Eu não vou entrar aqui em outro caso, mas ele chegou diante do Jordão. Aí como Deus falou para ele assim, você não vai entrar na terra prometida, Moisés. sim. Mas você vai se alertar o povo. Senta com eles à beira do rio e fala assim para eles, não dá crédito para os deuses falsos. Não andai com os deuses falsos, porque eu sou teu Deus. Sim. Guardai, porque a terra vai ser invadida se vocês... Então foi uma profecia, pastor. Aí fala que Moisés não era profeta, né? Aí, ó, Moisés fez uma profecia para aquele povo. Sim. Honrai o Senhor, andai com o Senhor todos os dias. Nunca se esqueceis de quando Deus te tirou do Egito. E te fez caminhar por 40 anos por esse deserto, mas te deu a terra prometida, que hoje está em tuas mãos. Meu Deus. Mas se vocês andarem com outros deuses, Deus vai permitir algo de grave em sua vida. E nós conhecemos a história da igreja. O que Deus permitiu? A grande Babilônia.
Verdade. Então, Deus ele não faz nada antes do que Ele nos avise, nos prepare. Hoje nós estamos vivendo essa epidemia que nós estamos enfrentando aqui, mas Deus já está avisando nós, Ele já avisou. Eu quero que o pastor continue. Então, irmãos, nós vemos ali a glória do Senhor por conta da idolatria, algo que Deus não permitia. Eu falei sexta-feira passada, no estudo sobre Ezequiel capítulo 9, que o que acontecia era que algo tão terrível, que é a mesma coisa, eu comparei ali uma mulher casada, dormindo na mesma cama, a mulher, o marido e o amante, ou vice-versa, o marido, a esposa e o amante dormindo na mesma cama. Era isso que estava acontecendo com Sansão, era isso que estava acontecendo com Deus no templo. Por quê? Porque eles estavam adorando a Deus e adorando a Baal dentro da casa de Deus. Eles estavam servindo a dois deuses dentro do santuário. E Sansão, ele estava se deitando com Dalila, ele estava se deitando, se prostituindo com uma mulher prostituta, e ao mesmo tempo a glória de Deus, o Espírito de Deus estava sobre ele. Então ali estava sendo dividida a glória de Deus, tanto no caso do templo, como no caso de Sansão, quando Sansão estava se prostituindo com Dalila ali. E a Bíblia vai dizer que quando Sansão come do mel, ele participa do mel. Nós aprendemos aqui, irmãos, aquilo que você já matou na sua vida, o pecado que você, o leão que você já matou na sua vida. Não vai lá cheirar ele não. Não vai lá cheirar ele não. Não vai lá ver o que está acontecendo não. Né? Tem gente que tem o costume de abandonar a vida do pecado, mas está sempre dando uma bisbilhotada. Está sempre dando uma olhadinha para ver o que está acontecendo. Tome cuidado, porque isso foi a primeira queda de Sansão. Então, quando Sansão ele come daquele mel, presbítero, o que ele teria que ter feito? Números capítulo 6, versículo 9 em diante, o versículo 10 diz assim: no 8º dia, após ele ter comido mel, no 8º dia, levará o sacerdote 2 rolinhas, 2 pombinhos, na entrada da tenda do encontro. O sacerdote oferecerá um sacrifício pelo pecado e outro em holocausto, e realizará em seguida sobre este homem um rito de expiação, devido à contaminação relativa ao morto. O homem consagrará a sua cabeça naquele mesmo dia. Ele se santificará ao Senhor durante todo o tempo do seu nazireato. Levará um cordeiro de 1 ano como sacrifício e reparação. O tempo já decorrido não se contará, visto que a sua cabeleira se tornou impura. Ou seja, depois de raspar a sua cabeça, o que passou, a Bíblia diz que não conta mais. Vai começar um novo nazireato, vai começar um novo voto, vai começar, no versículo 9 diz, raspará a cabeça no dia da sua purificação. Então, ou seja, ele vai raspar a cabeça, vai começar tudo de novo, do zero, aquela consagração, tudo de novo do zero, vai começar tudo do zero, tudo de novo. Só que o que acontece? O desejo de Sansão, que o problema é que Sansão ele não pode dizer eu pequei. E se ele raspar a cabeça, ele vai declarar isso, ele vai dizer eu pequei. Ele não pode. Ele não pode dizer eu caí. Ele não pode confessar. Por quê? Porque ele tem a sua vida espiritual de juiz a zelar. E esse é um problema que tem acontecido com muitos líderes e com muitos de nós que somos crentes. Verdade. Por quê? Porque nós preferimos continuar com a cabeleira ao continuar com o espírito. Manter a pose. Prefere-se manter-se a cabeleira, prefere-se manter o cabelo, prefere-se manter a aparência de que está tudo bem, de que você continua na presença, e perder a presença de Deus.
e perdeu o Espírito Santo de Deus. E Sansão, ele deveria ter, se ele raspa o cabelo, se ele zera o voto dele, começa tudo de novo, jamais o Espírito Santo teria saído de Sansão. Jamais ele teria perdido a sua força, jamais ele teria perdido a unção de Deus na vida dele, jamais ele teria perdido. Mas ele optou por manter uma aparência de algo que ele já não era, ele optou manter-se a cabeleira do que o espírito. Ao contrário de Davi, que Davi ele fala para Natã, né? Senhor, tira a coroa, tira de mim o trono, tira tudo de mim, Senhor. Tira minha cabeleira, mas não tira de mim o teu espírito, Senhor. Glória a Deus. Não tira de mim o teu espírito. Quando Davi peca, ele troca o trono, ele troca a coroa, ele troca o que ele tivesse, ele tirava, ele jogava fora. Mas ele não queria perder o espírito. Mas Sansão não. Sansão optou por manter o cabelo na cabeça, as 7 tranças, a aparência de que está tudo bem, a aparência de que ele ainda está no caminho certo, a aparência de que ele está andando com Deus, e perder o Espírito Santo. Ele perde o Espírito Santo porque ele fez essa opção. E eu pergunto hoje, nessa noite, para nós que estamos assistindo, os que vão ainda assistir, né? Que tipo de escolha você tem feito? Às vezes é mais fácil você usar um pano de, como diz a Bíblia, se vestir com panos de saco, se vestir com cinza e dizer: eu pequei, eu errei, mas Senhor, não retire de mim teu Espírito Santo. Do que você ficar escondendo os teus pecados debaixo do tapete e o Espírito Santo sair de dentro de você e ir para a porta, e depois ir para o quintal, e depois dar tchau e ir embora, para nunca mais o Espírito Santo voltar, a glória de Deus voltar sobre a sua vida. Então, quando Sansão ele come aquele animal ali, aquele mel, que foi o diabo que pôs aquele mel, porque é impossível uma abelha fazer uma colmeia de mel em alguns dias. É impossível, é em meses, 9 meses a 1 ano, para fazer uma colmeia de mel, produzir mel. Então quem pôs aquele mel ali, ou foi o diabo, ou foi Deus para provar a Sansão. Eu quero salientar outra coisa, pastor. Eu quero dizer que em Israel é difícil ter mel. Mas eu estive lá e eu pude... O mel deles lá é tirado da paineira. Não sei se o senhor já fez esse estudo. Entendeu? Eles fazem o mel ali e não é o mel da abelha. É o mel da tâmara. Então, em Israel é difícil ter mel. Então, por isso que fica mais claro ainda isso aí. Né? Era impossível uma colmeia fazer ali um mel em poucos dias. Então, irmãos, está aí. O inimigo foi lá, colocou o mel no cadáver, Sansão foi lá, comeu desse mel, né, participou desse mel ali, e como foi dito aqui, né, nós não estamos lendo todos os textos para não ficar um estudo muito extenso, mas aí o que acontece? Ele ainda deu para a mãe dele ainda. Né? A pessoa peca, esconde o pecado debaixo do tapete e ainda conduz outros ao pecado. Ainda leva outras pessoas a também cometerem o pecado. E com isso, a glória de Deus foi só se afastando. Foi só se afastando de Sansão. A presença de Deus, o Espírito de Deus foi só se afastando. Diz alguma coisa aí, presbítero. Então, aí nós vamos entrar para a terceira trança. O senhor quer encerrar continuar no outro dia? Você que sabe. É melhor não continuar no outro dia, né? Amém, uma hora de estudo já? 58 né? minutos. 58, né? Isso. O senhor quer falar mais uma trança? Vai. Aí a terceira trança, quando ele fala sobre o Iniga. Sabedoria. A sabedoria. Perdeu a sabedoria. Aí ele começa, é o espírito da sabedoria. Está com o Espírito de Deus. Né? Ele diz que é sábio, mas a mulher que ele mesmo pegou para ele, que é uma mulher filisteia, ali começa a falar assim, não, ou você entrega o segredo, né? Ou nós vamos fazer o casamento. Verdade. Não é verdade? Prega aí, pastor.
Deixa eu só pregar. Tá jogando tudo em cima, né, Marão? É isso aí, irmãos. Então nós estamos vendo aí, vamos dar continuidade nesse estudo na próxima semana, para não ficar muito cansativo aí. Mas vai guardando aí no seu coração. Eu já comecei a preparar sexta passada, falando sobre o templo, de como a glória de Deus saiu do templo. E hoje nós estamos aqui falando de Sansão, de como a glória de Deus saiu de Sansão. Você observa que o Espírito Santo ele não simplesmente saiu de Sansão quando Sansão comeu do mel. Ele continuou com Sansão, tanto que Sansão depois vai arrancar os portões de Gaza, vai matar 1000 filisteus com a queixada de um jumento, porque o Espírito ainda estava com ele. Então o Espírito não saiu porque ele quebrou o voto do Nazireu. A unção de Deus não saiu dele porque ele quebrou o voto do Nazireu. E mesmo também o povo de Israel pintando as paredes, a glória de Deus ainda permaneceu lá. E é isso que confunde muita gente, porque ele peca e Deus continua usando. Ele peca e Deus continua fazendo através da vida dele. Deus continua abençoando. Deus continua fazendo coisas na vida dele. E ele acha que está tudo bem. Mas isso é a misericórdia de Deus dizendo, olha, eu estou prestes a ir embora. É igual aquele marido que diz, olha, ou a esposa, olha, ou você muda ou eu vou embora. Ou você muda ou eu vou me separar de você. Ou você toma uma posição e muda, ou então eu vou voltar para a casa dos meus pais. E ali o marido vai achando que a mulher não tem coragem, até que ele chega em casa um dia e a mulher não está mais, foi embora. Abandonou o marido ou vice-versa. E assim foi a situação de Deus. Deus esteve ali pela misericórdia, esperando uma mudança tanto de Sansão, como também de Israel e como nos nossos dias de hoje. Deus está aguardando uma mudança, uma transformação nossa. E o Espírito de Deus, ele vai suportando. Então, é uma coisa muito triste para Deus, uma coisa muito triste, uma coisa terrível para Deus. Depois que o Espírito Santo me mostrou isso, eu falei, meu Deus, o que nós fazemos com Deus? A tortura que nós provocamos com Deus. Por quê? Porque quando você faz o que Sansão fez, Deus fala para Oséias que é o mesmo sentimento de um marido traído. É o mesmo sentimento. Quando nós pecamos, quando nós cometemos algum tipo de pecado, quebramos os mandamentos de Deus, principalmente relacionado à sexualidade, à prostituição, ao adultério e à idolatria, feitiçaria, bruxaria relacionada a essas áreas aí, é considerado um adultério espiritual. Então é a mesma coisa que o marido está deitado na cama junto com a esposa e o amante. E o marido dizendo assim, eu vou suportando por amor, você está deitada com o amante aqui na minha cama e eu vou suportando porque eu te amo. Colocando isso, cortando o senhor aqui, pastor. Deus não retirou dele todos os espíritos, porque o espírito do amor ainda estava com ele. Então, aí Deus fala assim, porque eu te amo, eu vou permanecer aqui nesse templo, todo rabiscado, nesse templo todo pintado, cheio de imagens, porque eu te amo, Sansão. Eu vou continuar dentro de você, mesmo você se deitando com uma prostituta, mesmo você brincando com os meus espíritos. Mesmo você fazendo tudo isso, eu vou continuar com você por amor, porque eu ainda tenho esperança de que vocês mudem, Israel. Porque eu tenho esperança que você mude, Sansão. Mas vai passando o tempo, e não há mudanças nenhuma. E o que Deus faz? A glória de Deus vai embora. Né? Que é o que nós vamos ver semana passada, essa foi boa, né? Nós vamos ver isso semana que vem, em nome de Jesus, se Deus quiser. O momento em que a glória sai do templo, o momento que a glória sai de Sansão. Por que a glória saiu de Sansão? Foi porque ele cortou o cabelo? Não. Você vai ver que não é por isso. Então por que a glória saiu do templo? Por que a glória saiu de Sansão? Por quê? Então nós vamos descobrir isso sábado que vem, em nome do Senhor Jesus. E eu tenho certeza
que esse estudo vai abençoar você, vai abençoar a sua vida, né, em nome de Jesus. Se você não conseguiu pegar o estudo completo, ele vai ficar aí gravado no Facebook e eu também vou repassar para o YouTube, em nome de Jesus, porque no YouTube não ficou muito legal, mas eu vou passar o vídeo do Facebook para o YouTube e nós vamos estar semana que vem, né? Você estuda aí, passa de novo esse vídeo aí na sua casa, o que você assistiu hoje, e semana que vem, então, você dar continuidade a esse estudo. Aí tá aí a nossa irmã Maria de Lourdes, Deus abençoe, Maria de Fátima. Ô, Senhor, toda vez eu erro, né, irmã? Deus abençoe, irmã, Pai do Senhor, muito obrigado ao irmão por estar nos recebendo aqui hoje, para estar fazendo esse estudo aí, em nome de Jesus. A irmã quer acrescentar alguma coisa? Estava assistindo lá, irmã? Não. Está na bênção? Amém. Vamos então orar, irmãos. Muito obrigado, Malícia, irmã Márcia, os irmãos que assistiram aí. Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Então, sábado que vem, varão? Vamos dar continuidade no estudo. Amém. Então, sábado que vem, nós vamos dar continuidade como a glória de Deus se retirou do templo, como a glória de Deus se retirou de Sansão, por quê, né? Porque foi o cabelo de Sansão, o problema está no cabelo de Sansão, é isso? Nós vamos ver que não. Né? Então estude aí, se você não acompanhou o estudo hoje, estude, assista esse vídeo desde o início, para você pegar tudo aí, para a semana que vem você ficar por dentro de todo o estudo em nome de Jesus. E o estudo de sexta também, está no YouTube, você pode assistir lá, Ezequiel 9, também é uma introdução para o que nós estamos vendo a respeito de Sansão, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Ora por nós aí, varão. Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome, Jesus, por essa palavra, meu Deus, ó Pai querido, Sim, que o Senhor Senhor. tocou em nossos corações, falou conosco, meu Pai querido. É verdade. Continue falando conosco, meu Pai querido, porque nós somos dependentes de Ti, papai. Sim, meu Senhor da glória, meu Deus, abençoa, meu Pai querido, Abençoa, cada meu um que Pai, estão em lá nome em de suas Jesus. casas, aqueles que estão assistindo, Sim, meu Pai meu querido, Deus, todos os Deus, irmãos, Senhor, as irmãs, meu Pai querido, Senhor, Senhor da glória, graças, abençoa Deus, seu Deus. lar, sua família, meu Deus, Em em nome nome de de Jesus Cristo, ó Pai querido, que todo mal, meu Deus, que seja retirado, mas que a graça do Senhor esteja sobre sua família, Sim, sobre meu sua Pai. casa, sobre Sim, seus meu Deus. filhos, seu marido, sua esposa, seus Em filhos, nome ó Pai de querido, Jesus. em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Assim nós te agradecemos, meu Pai querido, por essa palavra, por essa noite, meu Pai querido, nós estamos aqui reunidos em tua presença. Glória Eu te a agradeço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Deus abençoe. A paz do Senhor a todos. Uma ótima noite. Fiquem com Deus. E até domingo. Amanhã nós temos culto ao vivo, se Deus quiser, a partir das 19h30. Fiquem com Deus. A paz do Senhor. Amém.